Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Dia de Prosa e comemorando o mês junino, né? Tô com ele aqui, esse gaúcho, Jonas Duarte. E aí, Joninhas, como é que tá as coisas? Gustavinho Tenório. Rapaz, as coisas estão maravilhosas, Graças a Deus, sempre, né? E a gente sempre começa pelo Começo, perfeitamente. E mandando um abraço para quem abaixo de Deus, né? Nosso Senhor faz tudo isso aqui acontecer e são nossos patrocinadores. Eu vou começar aqui falando da Maria Pitanga. Você conhece Ramonzinho? Com certeza. O melhor açaí, eu acho que aqui os convidados conhecem também. Se gostar de açaí, Adoro. é o melhor da cidade. O melhor da cidade. Temos também JC Churros, que está aqui. Nas pessoas de... Eu gosto quando você faz a contagem. Sim, nas pessoas de Jéssica, César e Emílio. Vai a conta certa, né? Fica top. Mandaram essa pizza, né? Exatamente. Os nossos convidados. Maravilhoso, velho. Continue, senhor. Temos. Agora se ligue, viu? Isso aí lá anota, toda vez ele erra. Pensou em construir? Sim. L Tenório Engenharia. A pessoa de Léo Tenório. Com certeza. Não? E também pensou em comprar embalagem para não deixar a construção lá espalhada. Ponto VIP na pessoa de Gustavo Tenório. Quem seria esse cidadão? Mega empresário de Palmeiras. Seu é. Exatamente. E temos também Ponto do Trigo. O que é que vem na Ponto do Trigo? Ponto do Trigo distribuidora. Ponto do Trigo alimenta mais da metade, eu acho que mais da metade da população de Alagoas. Que é o Neto Tenório fornecendo a farinha para as padarias de Agreste Sertão de Alagoas. Exato. Por isso que ele não tá mais na padaria. Não, ele não anda mais não. Agora é só fazendo administrando. Rapaz. Coisa boa. Continuando aqui. Terminou, meu filho? Opa, minha parte sim. Com certeza. A galera que tá comigo tá aí. Vamos mandar um abraço aqui também para o Posto do Mion, Posto de Piranga na Vila Maria, lá do lado do Romualdo, né? Fazendo até uma propaganda pro Romualdo. Coladinho. E Soares Pneus, né? Precisou de pneu, precisou de gasolina, troca de óleo, entre outras tantas coisas, inclusive a sua conveniência, que é completinha, vai lá no posto de Piranga. Temos também aqui o Clube Man, precisou de roupa masculina, São João agora, né? Aqui nosso convidado pode ir lá, alinhar, pessoal, Manuel, alinhar sua roupinha xadrez, eu tô pra ir lá. Já repeti a blusa aqui, tem que ir lá de novo, né? Um abraço pro Léo Pessoa. LF Comércio, você falou de construção, eu lembro sempre do LF Comércio, porque depois de construir você tem que ir lá comprar. Conhece? Conhece, deve conhecer. Conhece sim. LF Comércio é o Leandro. Mora lá na Palmeira de Fora. Ele fez uma loja agora ali na Lagoa. Na Lagoa, pessoal. Sei. É da Jordana. Da Jordana, exatamente. Trabalha comigo. Dia de sexta. Pronto, então. É o dia que ela pôs. Precisou de tudo, porque ali eu nunca vi, não. Tem tudo ali. Tudo você imaginar tem. Se não tiver, ele manda buscar. O homem é bom. Eu achava que ali era só para prefeituras. Não, ele faz licitação, mas ele tem de tudo lá. Se você chegar, eu mesmo já comprei algumas coisas a ele lá. E o preço é excelente. E um abraço para o nosso amigo Morinha, do Mouraço. Conhece Morinha? Conheço. Mouraço. O pai dele mora em frente da casa da gente. Pronto, aí. Cláudio. Cláudio. É o Morinha do Mouraço. Precisou de material de construção, chega para lá. E não podemos esquecer da padaria Jardim Brasil, né? E padaria Nossa Senhora. Aí, ó. Nosso cliente, nosso já sabe, convidado já sabe. Manteigado da cidade. Mandou aqui, ó, a pizza, a Jéssica mandou aqui do JC. E aqui o nosso pãozinho de queijo com Medley, todos os programas, ela manda pra gente, vem da padaria Jardim Brasil e da Nossa Senhora Aparecida. Conhece Nossa Senhora Aparecida? A padaria? Onde é? Ali no Eucalipto, na rua na rua da igreja. Sei. Meu irmão fez lá uma reforma lá que tá a cara da igreja. Fica bem pertinho da igreja. Exatamente. Na esquina. Mesmo pão que tem lá em cima tem uma embaixo. Imagenzinha assim na esquina, né? Exatamente. Isso aí é linda aquela padaria, viu? Perfeito. Pois é isso, Joninhas. E hoje temos com quem? Já soltaram as vozes aí. Pessoal, será que já descobriram quem seria? Eu acho que tá próximo de descobrir. Mas se não descobriram... Eu vou só relatar aqui um pouquinho. Passa a ficha dessa galera. Boa, olha só, maravilhosa. Estamos com um casal aqui. Já deu pra entender, né? Estamos com um casal. Hoje, dia dos namorados. Dia 12 de junho. É o dia 12 ou é o dia 13? Olha. Dia 13 é Santo Antônio. É, Santo Antônio. Dia 12, dia dos namorados. E estamos com um casal de namorados. Namoraram há apenas 2 anos. Fui. Entre aspas, né? Namoram há 48 anos. Pé saco. É muito chão. Ele aqui, eu vou dizer só algumas coisas, tá?
Ele foi vice-presidente da OAB, Palmeiras dos Índios, é isso? Foi presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Foi presidente da UVEAL, que é a União dos Vereadores de Alagoas. Foi vereador aqui na cidade de Palmeiras dos Índios. Foi vice-prefeito, Presidente da Câmara. acredito que por 2 vezes. Uma vez. Uma vez vice-prefeito, 2 vezes. presidente da Câmara e por aí vai, né? Advogado, ex que eu soube hoje, não sabia, ex-radialista, foi radialista. Então a gente vai levar um banho aqui, viu? Porque o homem tem a voz. Comunicação é com ele Com mesmo. certeza, isso aí eu não tenho dúvida. Um dos maiores advogados na área criminal de Palmeiras e região, vou dizer de Alagoas, porque aqui 43 anos 43 anos fazendo júri. também. Né? Eu digo porque eu assisti ainda quando estudante. Já assisti o França fazendo júri. Ele já disse o nome, já entreguei. Mas é isso, França e Adelaide. Adelaide, que também é ex-vereadora, é professora, que ela me contou aqui, que é formada em letras também, advogada, e atualmente ela é secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da cidade de Palmeiras dos Índios. É um prazer estar com vocês. E blogueira. E blogueira, agora, ó, está bombando aí nas redes sociais. Câmara eu fui já por 2 mandatos. E vice-presidente da Câmara Municipal de Palmeiras dos Índios. Vice. Joninhas, é isso? É isso. Casal espetacular. Na verdade, além desses títulos todos, né, Que não profissionais, serve pra nada, que Exatamente. a gente leva. Não leva. hoje nós trouxemos aqui o casal, né? A gente vai falar Perfeito. sobre esse exemplo de casal. Esquecemos um pouco os títulos aí, que são importantíssimos, mas vamos falar do relacionamento. Porque a gente vai fazer até um comparativo aqui hoje, né? Sobre os relacionamentos atuais e esse relacionamento que eles trazem aí, 48 anos de relacionamento, né? Vamos começar aí com vocês falando sobre esse início aí, como foi que vocês se conheceram. E aí? Quem começa? Preferência, né, França? Das damas. Primeiro, agradecer a vocês, né? Cumprimentando a todos que estão nos assistindo, agradecendo o convite. Gostei quando o Jonas Esticado falou Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quem guia a minha vida, graças a Deus, eu acho que deve guiar a vida de todos nós. Já Com percebemos certeza. que são católicos. E é um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês. Nós nos conhecemos em 1977, não foi? No aniversário de 15 anos de Luiz Helena, na ABB. Tá, olha aí. Na ABB. Aí de lá pra cá, estamos juntos até hoje. Muito bem. Parabéns. 2 anos de inclusive- namoro. Inclusive, eu gosto muito de conversar com o pessoal da vanguarda, né? Não, sim. Meus Você ia contemporâneos. chamar os convidados aqui Meus de mais contemporâneos. antigos. Não, Não, nós mas eu somos não me incomodo, não, Não porque sou. teve gente que não chegou à minha idade. Exatamente. Verdade. Entendeu? Com certeza. Chico Anísio dizia assim: pior do que Amor. ter 63 anos é não chegar a tê-los. Justamente. Não é isso? justamente. Então, assim, mas eu acho que vocês são abençoados por terem vivido numa época mágica, uma época dourada, uma época que tinha mais respeito, mais consideração, enfim. E Não- esses não bailes tinha aí. celular, Exatamente. tira, né, E esses atenção. bailezinhos aí, né? Aeroclube, estadual. Ah, eu não frequentava. Não. Meu pai era muito rígido. Certo. Não deixava. Mas e o Francis, Capulia pra lá? Aí eu frequentava. Ele frequentava, mas eu não. Eu era a mais nova e era mais trancada. Tinha o baile no Aeroclube, na esquina lá de casa. Né? Tinha aquele baile macabro. Eu só fui tava uma na vez. ponta da língua aqui. Que meu pai de vez em quando falava Só desse fui baile uma macabro. vez porque um irmão meu me levou. Aí papai até dizia, ele não vai tomar conta dele, quanto mais de você. Aí eu já namorava com ele. Mas assim, às vezes eu ia pro matinê dançante, porque não tinha, não era de tarde, não era do seu tempo não. Tinha no Certo. Aeroclube matinê. Aí eu ia com o pessoal da rua e tudo, mas baile, essas coisas, Era mais eram outros complicado. tempos. Eram outros tempos. Mas o França frequentava, era? Frequentava, naturalmente, né? A gente- Homem, né? Homem ia. A cidade onde tinha um baile a gente tava. Na época, 18 anos, 19 anos. Nunca entrei na maloca flor do da índio. idade. Não tinha uma maloca Uhum, do índio isso. antigamente. Vi fotos Nunca ainda. entrei Viu numa muitas maloca do índio, vezes. meu pai não deixava. Era Mas, rígido. Interessante É aqui rígido. que, assim, a gente falando desse tempo antigo, eu lembrei até dos cinemas, né? Que Palmeiras, eu acho que chegou a ter 3 cinemas, não é isso? Três. Aí vocês, provavelmente, o cinema o seu pai deixava. Ia com uma colega, Pronto. Pra tomar de conta. pra tomar de conta. Então, assim, com essa. É dessa forma, né? Com esse cuidado todo do seu pai. Como é que conseguiu namorar com França? Diz aí. Qual era a idade que vocês tinham nessa época? Tinha 17. 17 anos. E eu, aí? 22 por aí, né? Olha, Ele foi lá falar, né? Tinha Hum. que falar, tinha que pedir. Papai determinou a hora, 10 horas da 10 noite. horas. E assim.
Mas Hoje é tudo diferente. eu soube de uma história até que ele quase dá uma bengalada. É verdade. Eu respeitava o horário que ele determinou, mas interessante é voltar um pouquinho atrás, que em 75, eu servindo o tiro de guerra, nos desfiles 7 de setembro, 20 de agosto e tal. Eram jogos ali. Aí o pessoal do tiro de guerra ficava fazendo aquela segurança e evitando que as pessoas invadissem o corredor do desfile e tal. E eu tenho uma foto, não conhecia nem a Adelaide ainda. Eu com os colegas, né, do tiro de guerra, fazendo aquele cinturão, cordão, e a Adelaide querendo passar em mim. Eu sem saber quem era. A gente só foi ver essa foto depois de casado. Você também não sabia? Não, depois de casado, não foi? A gente olhava umas O fotos. destino já estava aproximando ela de mim. Mas foi um acaso ou você já Foi um tava... acaso. Foi um acaso. Uma casa. Você falou do cinema, né? E aí, uma amiga da minha mãe, né? Conversando com a gente lá em casa e tal, dizendo, rapaz, era muito rigoroso mesmo pra ir ao cinema e tal. Aí deixava só ir aquele momento, né? E ela inventou de encontrar um namoradinho no cinema, né? Só que foi na emoção de encontrar um namorado. E quando chegou lá, ficou sabendo que era Paixão de Cristo o filme. Aí disse que o filme demorava umas 3 horas. Eita. Aí disse que quando chegou o Sufrágio de Cristo, ela começou a lembrar do que ela ia sofrer em casa. Diz que ela chorava. E o menino olhava assim pra ela e dizia, eita, como que é o filme de Cristo sofrendo e ela sofrendo também. E era o medo de chegar em casa. O medo de chegar em casa. Foi apanhando da praça até em casa. Era outra coisa mesmo. O rigor era outro. Papai era muito rigoroso. Mas ele permitiu, voltando à sua pergunta, ele permitiu o namoro e determinou horários. Aí teve um dia que eu passei do horário. Me aproveitei que ele tinha sofrido um acidente e estava no sofá, deitado, ficava lá e eu... A janela aberta? Janela aberta. E eu sei que eu passei das 10 horas. Quando eu me despedi da minha amada, com os beijos de praxe, né, dos namorados, eu já ia saindo, ele saiu e disse, venha cá, mocinho, por favor. Ele não falou nem por favor. Ele disse, olha, você passou do horário, você me respeita ou eu quebro essa moleta aqui na sua cabeça. Ele era assim. Aí nunca mais eu passei de horário. Ele era meio... Mas isso, ele era assim, não era tipo brincando, nem nada disso, não. Era assim mesmo. Ele pensava assim, ele era assim, agia assim. Mas assim, o seu pai falecido, ele já faleceu tem quantos anos, mais ou menos? Tem mais de 20. Mas, então assim, ele chegou a acompanhar os netos? Chegou, foi um meu filho mais velho, só o meu filho mais velho. Certo, mas depois que vocês casaram, melhorou essa relação? Não, ele ainda era... sim, não. Não, papai era assim, só com as filhas. Porque papai, ele gostava muito de futebol. Tinha um time aqui em Palmeira. Vivia ali na Big Ben, rodeado desses meninos. Era Valgaia, era Zenetão. Era uma turma que jogava no time dele. Ele era resenheiro, ele era engraçado. Só que em casa, com as filhas, ele era rigoroso. Entendeu? Ele, com as filhas, mas eu me tornei um grande amigo dele. Mas a gente ria em casa, a gente conversando na mesa e tudo, a gente ria muito com ele. Agora, quando partia para ir para festa ou namorar, aí ele era rigoroso. Roupa de alça a gente não usava, roupa curta a gente não usava. Ele tentava preservar, eu acho, né? Com certeza. Na mente interior, dele, né? Filha, mulher, e ainda naquela tinha época... 4 mulheres e 4 homens. Mas foi um pai E os maravilhoso, irmãos eram né? também ciumentos? Não. Todos amigos meus. Ainda hoje são. Tudo tranquilo. Interessante é que na época eu, jovem, gostava de estudar e não gostava de tomar nada, de bebia álcool. E ele me levava para os barzinhos para tomar caldinho e eu tomo um pouquinho. Papai. Seu pai. Mas aí eu não enveredei não, porque o negócio era bom. E a gente ia ficar sem estudar e não ia trabalhar na vida. Ele era muito engraçado. Papai tinha um espírito jovem. Agora eu quero saber da época de radialista. Não, deixa ele dizer, né? Porque a gente sabe de coisas a mais, eu quero escutar aí. Eu acho que em 76 a Rádio Sampaio fez uma seleção para locutores. E eu sonhava ser locutor de rádio, como eu sonhava ser advogado da área criminal. Você já sonhava nessa época em ser advogado também? Já. Aí eu fui para a rádio e passei, quer dizer, fui selecionado. E aí passei a trabalhar na rádio, fiquei uns 2 anos trabalhando. Aí coincidiu que nesse período aí, já em 78, 79, eu fui pro vestibular, passei e tive que ir para Maceió. Mas eu quero saber da rádio, que ela ligava para você. Na rádio. Não ligava não, ficava só o filho. Eu fazia quase todos os programas.
Como eu era uma mão de obra, digamos assim, acessível ao dono da rádio, mais barato, ele me deixava em quase todos os horários. Aí à noite eu colocava uns programas românticos e começava a ler poesias de JG de Araújo Jorge e ficava mandando recadinhos. Sem dizer o nome. Sem dizer o nome. Eu queria que meu nome tivesse. E aí eu botava uma página musical, uma música romântica e ela gostava. Aí o namoro começou por aí. Era até meia-noite, né? Era Fechava a até rádio. Mas não se conheciam até ainda. o horário, viu? Não, conhecia. Já conhecia. Conhecia, da turma. Mas você se apaixonou pela voz ou Por esse rosto lindo. Por esse rosto. Eu acho que foi pela voz. Mas Começou quando ela pela voz, conheceu, né? aí melhorou muito mais. Eu lembrei, é porque eu não lembro das piadas, ó. Ele doido que eu conto piada aqui. É que eu lembrei das piadas Ele é do Zé bom Lezinho. nisso, ele é muito bom nisso. Ele é Tem muito quem bom. diga, né? Tem quem É bom de diga. piada. Vai. Aí quer dizer, começou essa musicazinha, você sempre mandava, só não dizia o nome, mas ela sabia que era pra ela. É. Eu sabia. E ela dormia, Dormia. ouvindo, Sonhava. É França. meia-noite escutando. Aí, meia-noite, ele fechava a rádio e ia embora. Loves, né? Não, porque o radialista era o influencer da época, né? Com era o certeza. cara que, se Hoje for não tem comparar, nada, né? Hoje não tem mais. Não, e assim, tanto a questão do radialista, porque o pessoal, eu acho que eles contratavam mais pela voz mesmo, né? Endeusavam. Era, pela Não era? voz. Assim, eu acho que o França tem uma As voz ouvintes boa, ficavam uma sonhando voz com aquele, né? imponente, né? E... A comunicação me levou para ser o que eu sou hoje. Pronto. Porque Aí é um eu ponto. gostava do direito, gostava de política e através da rádio eu fui contratado por um deputado que precisava de alguém para animar os comícios, para fazer a apresentação dele. Aí daí eu cheguei para a Assembleia, tive um bom emprego e me aposentei, mas foi em função disso. A comunicação. Comunicação. Mas como radialista, você só passou os 2 anos. 2 anos, até Foi- porque, me desculpe os colegas radialistas, é porque ganha um pouco. Se você não for o dono do rádio, do jornal ou da TV, você vai ganhar um salário que Mas mal dá hoje para melhorou, sobreviver. né? Alguns, é como jogador de futebol. É. Na carreira, 1 ou 2 destacam-se e os demais ficam, né, só Fazia patinando. propaganda de loja, né? Rádio. Hoje, Carro de som, de exato. carro de lata, né? Fazia propaganda nas ruas, do carro de lata, etc. E tal. Tem um Gostava carro de som falar. aqui que era chamado carro Sempre de De lata. gostou, né? cuspir no microfone, né? Agora França, Aí me as diga uma... lojas contratavam o carro e ele contratava o locutor. Aí saía fazendo propaganda. Mas da o locutor dentro do carro, no caso. Dentro Era, do carro, era. era gravado, não. loja. Não, era dentro do carro, no suor, no calor. A gente ganhou uma eleição aqui em Palmeiras dentro de um carro. Que eleição foi essa? A eleição de Cordeiro. Era o cara dirigindo o carro de som, que era um veraneio, e eu e ele sentados na mesma cadeira ao lado, cada um com o microfone, e a gente conversando com a população. Cordeiro era bom nisso também? Cordeiro precisava, na época, de conterraneidade, de alguém da terra para apresentar o povo a ele. Ele não conhecia, né? Aí eu passava na rua que o Gustavo estava na padaria. Digo, aquele ali é o Gustavo, é o dono da padaria. Chamei ele de Gugu. Aí o Cordeiro, Gugu! Aí dava, O pessoal entendeu? achava que ele conhecia, né? Aí por aí a gente foi deslanchando e conseguimos. Foi a primeira eleição, Foi né? a primeira. Foi, 2000. 2000, quando finalizou Maria José, né? Foi. Vocês entraram. Foi, Exato. Que era, aí eu lembro, eu tinha uns 13, 14 anos, eu lembro. Era a vassourinha. Não tinha uma vassourinha, não era? Que era, Uhum. era tinha algum brochezinho, alguma coisa com uma Era vassourinha. Era, Zé de Almeida. Que era como se fosse Era assim, pra- era pra varrer. varrer. O lixo. O lixo. A sujeira da cidade. Ali foi sujeira Zé da de cidade. Almeida. Eu Criou lembro. isso. Você lembra disso? Não tenho Eu- muita lembrança. você não era nem Não, nascido. ele devia estar em acho que Pelotas. eu era muito novo Você nessa tá em época. Pelotas. Acho que sim. Acho que sim. Mas voltando um pouquinho. Aí vocês falaram desse namoro, Uhum. que aí o pai era rigoroso. E aí eu acho que. Não sei também, né? Mas por isso vocês decidiram casar logo assim e tal. Não Boa demorou pergunta. muito, não se estendeu muito 2 o namoro. anos. Dois Aí é. a gente fugiu. Interessante. Eita, fugiram. Interessante. Mas fugiram. Fugiu no mesmo dia da sua tia André e Alain. Olha, e eu lembrei agora da história, no mesmo dia, foi? dia, porque eu era muito amiga dela, a gente andava junto, aí o povo achava que a gente tinha combinado. E que a Rapaz, gente ia fugir tudo junto. Já que o convidado falou, né? Eu lembrei dessa história de Mesmo de dia. Andréia. Isso aí E fugiram, aí Palmeiras, aí fugiram. Quando foram ver, tava na velha Ana aqui. No sítio da casa do vovô. Em Maceió. E você fugiu, ó, pelo menos foi pra longe, né? Maceió.
O Gil era só... Mas sem motivo, porque o pai dela não fazia nenhuma objeção, os irmãos também não faziam nenhuma objeção. Quem queria casar? A mãe também não queria. Adolescente. Você André tinha- também. Você tinha 18, 19 também. Eu acho que tinha André, era isso aí, era isso, Mesma 18 coisa, anos. todo mundo gostava de Alan, todo mundo aceitava o namoro, tudo. E aí mudia. Coincidência, né? Mas deu certo, viu? Foi a minha sorte. Porque Vai. ela é o meu chão. Ei, Ela é o feijão. não, e isso eu aí sou dá um o sonho. corte, viu? Aí eu vivo sonhando e ela com o pé no chão. Quem dizia isso era o doutor Ivan Barra, É. que eu era o feijão e ele era o sonho, porque ele sonhava muito. Mas Aí- agora ele tá mais real, É. na realidade. Quem Já- tá sonhando agora sou eu. Eu já plantei muito feijão. Agora tô colhendo. Ele sempre foi bom assim de lábia, ele? Sempre. Ele conquistou assim, foi? Mas é a comunicação. Eu cedinho, meu pai faleceu e eu fiquei com 11 anos. Aí a nossa condição de sobrevivência tinha que ir na luta, na guerra. Aí eu fui pra feira vender vender tempero, Sapato. vender fubá, vender feijão, vender sapato. E você, para vender na feira, você tem que ter boys, tem que ter gogó. Senão, não se esperar o cara passar Silvio e... Santos foi assim, É, né? Mais ou foi. menos isso, né? Aí pronto, E o daí... sapato, quando era apertado? Ixi, minha Nossa Senhora. Sapato, quando apertava, você tinha que dizer, olha, bota um carocinho de milho, bota água que ele vai... Não tinha o Tinha chão que tudo. vender de qualquer jeito. É. Se fosse folgado, tinha que dar um jeito. Se fosse apertado, tinha que dar um jeito. Era? É verdade. Rapaz. Quando eu conheci olha, ele, não- ele também ainda trabalhava na feira. Era na rádio e na feira. Eu, E era, naqueles caminhões. eu não tinha a banca de Patalaia. sapato, eu não tinha condição de botar o comércio. Era empregado. Aí eu era o cara que vendia para ganhar a comissão. Perfeito. Aí eles chamam de marreteiro. Hoje não existe mais isso. Aí o cidadão dizia, o sapato é 10. Se você vender por 11, R$1 é seu. Aí eu viajava o estado quase todo vendendo sapato pros caras. Aí Em tinha- cima do caminhão. em cima do caminhão. Aí chegava numa feira lá da mata, lá das usinas. Aí no final o cara ia pagar o apurado. Disse, não, você tá ganhando mais do que eu. Achando ruim, é Porque brincadeira. o Né? sapato era 10, eu vendia por 20, 10 era meu. Aí o dono da banca não achava isso legal, né? Eu ganhava a mesma coisa dele. Mas foi bom, foi uma experiência muito significativa, né? Me deu experiência de vida. E até hoje eu vivo assim. Todos nós somos vendedores, né? O advogado é um vendedor, É o verdade. político é um vendedor. Não tem pra onde. E porque eu ia perguntar aqui se você conhece. Porque isso é um dom, assim, é um dom e ao mesmo tempo um aprendizado. Porque o cara que entra ali numa feira pra vender só aqui no gogó, ele é um vencedor, sem sombra de dúvidas, é um vencedor. Aí eu ia perguntar se você não tentou ser empreendedor, sei lá, colocar alguma empresa, vender de outras formas, mas ao mesmo tempo eu sei que você vendeu. Tem condição. Eu hoje Você sou- vendeu eu hoje- como eu advogado, hoje- você vendeu como Eu como hoje sou político. empreendedor. Eu, em razão da advocacia, porque eu passei pela rádio, passei pela política, foi na advocacia que eu me identifiquei e é lá que eu consigo sobreviver. Dizem até que eu sou um advogado caro, mas eu não sou caro, eu só valorizo o meu trabalho, Com certeza. não é? Aí hoje eu estou no ramo da construção civil, Oi. Descobrimos. eu hoje estou construindo casas. Eu recentemente construí umas 2 dezenas de casas. As vendi, já estou construindo outras, Mas virando. né? França, é lá na mesma região de vocês lá? Eu, Eu por já sorte- ouvi alguma coisa por mesmo. sorte- Eu perguntei por acaso, mas agora você falando, lembrei. Por Bem sorte, eu comentado. comprei. Quando eu comprei a minha casa, por trás da minha casa tinha 30 tarefas de terra. E eu também negociei. E 20 anos depois, né? Eu comecei a construir nessas terras Certo. as casas que eu estou hoje, digamos assim, sobrevivendo delas. Porque a advocacia, por melhor que seja, aqui na região não dá 100 mil por mês, Não né? dá todo dia, né? Não dá todo Não é dia. todo dia que tem exatamente. cliente, né? E as casas dá até mais. Porque hoje não tem casa mais de 100 mil, é 200 mil e Não, mais, por aí afora. Com certeza. Tá vendo? Bestinho só tem nós dois aqui, viu? A concorrência da advocacia está muito grande, Palmeira. Isso é verdade. Já teve. Bom, não foi? Não. A Bom, sorte, não, assim, vá, é eu só que queria- ele tem um nome já feito, né? Aí. A política falta ajudou. cliente. A rádio e a política, a rádio faz a gente quebrar as barreiras da inibição, né? Você tem que falar em público, falar numa sala e tal, mas você aprende essas coisas. A política faz você conhecido.
Eu fui 2 vezes vereador, fui vice-prefeito e passei a ser conhecido da cidade toda. E isso foi bom para a advocacia. Porque é divulgado o ex-vice-prefeito, o ex-vereador, e aí você tem, claro, as portas se abrem, né? As portas se abrem, é verdade. Com certeza. Eu achei bonita vocês falando aí. Mas eu fiquei curioso é uma menina de 18 anos. Tu tinha quantos anos quando fugiu? 22, por aí. Aí ela tinha menos, ela tinha 16, 17 anos. 79, eu ia fazer 19, eu tinha 18. Aí vão pra Maceió. Já tinha uma casa, já... Não. Aí ele foi trabalhar na Assembleia com o deputado Francisco Pimentel, na época, que era filho de Minervo Pimentel aqui, que já foi prefeito de Palmeiras, o seu Minervo. Ele ficou lá numa pensão. E eu fiquei aqui terminando os estudos. Aí o último ano eu fui terminar lá. Por quê? Porque alugamos uma casa, não alugamos não. Seu Clóvis ganhou uma casa da Coab naquele tempo, né? E o Jota era deputado e tinha aquelas vantagens de dar as casas. Muita gente de Palmeiras tem casa em Maceió, apartamento em Maceió, porque o deputado deu. Aí seu Clóvis, que mora aqui no alto do cemitério, seu Clóvis, ele é pai de uma da Cida, que foi casada com meu primo Raimundo. Raimundo já faleceu. Aí tinha essa casa lá. E ele não queria deixar desocupada, porque com medo que o pessoal invadisse. Aí cedeu pra gente morar. A gente não pagava nem aluguel. Aí a gente ficou nessa casa. Uma casa pequenininha, com 2 quartos. Aí depois foi morar uma irmã dele com a gente. Depois foi morar um irmão. Ainda não. Olha, aí foi morar um irmão. Aí ficou. Nós o pai dela se hospedava lá. Papai, quando ia pra Maceió, ficava lá em casa. E assim a gente foi. Isso passou quanto tempo nessa casa? 2 anos. Não, foi mais. Foi mais? Mas eu não me lembro, não. Aí da casa a gente desceu pra Ponta Verde, que minha irmã tinha um apartamento na Ponta Verde. A gente alugou, aí ficamos na Ponta Verde, não foi? Aí depois ganhamos uma lá no Eustáquio Gomes, casa da Coab, que o tio Jota foi e deu a gente. Aí a gente se mudou perto do aeroporto. Aí ficamos morando lá. De lá, a gente depois desceu, morou num apartamento na Ponta Verde, não foi? Foi quando ele veio ser vereador aqui, em 88. Se elegeu em 88. Eu morava em Maceió e fui eleito vereador então em Palmeiras. Então vocês ficaram até 88 Pode lá ainda? Lá. Aí em 88 a gente veio pra cá até hoje. Agora, nessa época... Mas com muito sacrifício. Aí, quando casamos, nós não tínhamos nada. A minha irmã, Mercedes, que já faleceu. A minha irmã, Mercedes, foi quem deu as alianças, comprou as alianças que ele perdeu na lua de mel, na praia. Eita. Ainda bem que estava comigo. Nunca comprou outra até hoje. Magrinho, aí a água. A minha eu não uso porque eu engordei. As ondas do mar. Aí minha irmã foi pra feira, comprou dessas mesas de madeira, com 4 tamboretes. Mandou pintar de branco. Ficou bonitinho. Era o que a gente tinha. Um móvelzinho, uma geladeira de segunda mão, um fogão de segunda mão e um pote. Uma quartinha. Aí tinha uma quartinha. Aguinha fria, boa. Coxinha de barro. Até consegui comprar uma geladeira de segunda mão. Com muito sacrifício. E a cama? Mas tinha cama? Tinha cama. Pronto, aí nós fomos trabalhar no IBGE, fazer o censo. Pronto, era isso que eu queria entender. Porque assim, vocês foram pra lá, você estava estudando ainda, eu acho que o França tinha entrado na faculdade. O último ano lá. Foi. E aí foi quando. Sim, aí vocês. Aí teve o censo aqui, a gente trabalhou no censo aqui. Com o dinheiro do censo, a gente comprou a cama e o guarda-roupa. Então, quando a gente se mudou, a gente já tinha cama e guarda-roupa. E uma cama resistente, viu? Aí depois ele também trabalhou no censo de Maceió. Ele também fez o censo em Maceió, nas grotas, subindo e descendo grota. Aí foi que comprou a geladeira de segunda mão. Aí foi uma sala muito bonita. Não tinha sala, não. Era só tamborete e as coisas. E pronto, e foi. Estamos aqui. Com muito sacrifício, né? A juventude hoje não quer isso, né? É verdade. Eu acho arretado isso, viu? Fazendo um paralelo, né? História de superação aí. Hoje comecei assim e hoje estou aqui. Era uma quartinha, não era nem um filtro. Fazendo esse paralelo aí, né? Hoje o pessoal não quer passar por dificuldade, né? Não. E aí você vê o quanto a dificuldade solidifica a relação, né? É verdade. Um correndo com o outro, um pegando na mão do outro, ajudando e ali. Aí ele ia trabalhar na Assembleia com o Francisco Pimentel, eu ficava em casa. Aí quando foi em 83, eu estava de resguardo da minha filha, Ana Luísa. Aí tio Jota ainda era deputado, aí foi lá na casa de mamãe, aí me botou na Assembleia, que eu estou até hoje. Mas o França nessa época já estava na Assembleia? Já estava. Ele entrou em 79. Mas você entrou como procurador? Não, né? Não, porque quando eu entrei no mais humilde dos cargos da Assembleia.
Aí a questão de rádio, de saber comercializar algumas coisas e tal. Aí fui fazendo amizade. Daqui a pouco eu estava na tesouraria da Associação de Servidores, depois na presidência. Aí fiquei muitos anos nesse jogo aí. Aí saí do cargo mais humilde que tinha e fui crescendo até chegar na Secretaria das Comissões Técnicas Legislativas, que já era um cargo de advogado. Mas na época ele tinha condições Entendeu? de ser procurador. Porque Aí na política ele não quis. existiam as negociações. Aqui, ó. Benedito de Lira, brigando com Moacir Andrade, me ofereceu uma procuradoria para dar apoio aí em Palmeira. Aí eu pensei, eu digo, procuradoria, vamos botar em algum Santana, não sei onde, e aqui, quanto é o salário? Tanto, eu ganhava a mesma coisa, eu digo, não quero não, vou ficar aqui mesmo. Me arrependi depois. Não era para ser. O quadro de carreira não era o mesmo, né? Uhum. Mas eu não me arrependo do que fiz, estou aqui até hoje sobrevivendo, né? Graças a Deus. Bem casado. Com certeza. Né? Se depender de mim, isso vai até os últimos dias. E estamos aí. Olha, que sorriso lindo aí. Um sorriso por outro. Olha só, e no Mas caso... isso não é assim sempre não. Foi É não? raiva também, viu? Ela nunca faz raiva. Mulher nunca tá errada. Eu Cuidado. acho isso também. É verdade, Jonas? Uhum. É verdade, é verdade. É quem vai discordar, né? Mas olha, 48 anos é complicado. Porque viver a dois é renunciar a muitas coisas. Não é? Mas é também ser compreensivo e entender os problemas do parceiro. Isso eu faço. Quando ela quer levantar a voz, eu saio de casa. Eu digo, você tá certo. Eu dou sempre razão a ela. Aí não briga dois se um não quer brigar, né? Verdade. Não é verdade? A gente nunca bateu boca. São 48 anos. Nunca. Quando ele levanta a voz, eu me calo. Quando eu levanto a voz, ele sai e se cala. Agora por dentro. Filho da peste. Mas é interessante essa Mas, tática. sim. Gostou da tática? Não, sabe por quê? Bater Porque boca, falta de evita o respeito, confronto, não. Evita o confronto, né? Aí, Evita. né? Evita. Sai, esfria a cabeça, depois pondera. Não, às vezes eu vejo casal que esculhamba, marido esculhamba mulher, mulher esculhamba marido. Eu acho isso horrível. Muitas vezes ela está errada e eu depois, quando o tempo passa, eu digo, você estava certa. Aí ela gosta e está vivendo até hoje. Tá certo, muito bem. Mas Vai aprendendo, viu, Jonas? nunca. Não vale a pena, Já não. tá com Se 25 você quer anos viver, aí. não vale a pena. Falta É. de respeito, não vale. Perdeu o respeito, Perdeu tudo. perdeu tudo. Não vale. Então a gente nunca discutiu de brigar, nem de ficar intrigado. Tem mulher que fica uma semana sem falar com o marido, não. De jeito nenhum. E dormir no outro quarto? Jonas, Parece o que tá você acontecendo, faz Jonas? isso. Hã? Você não, dormiu eu no não fico, sofá não. hoje, o que aconteceu? Não. Não, jamais. Então quer dizer que tem mulher que briga e fica uma semana, é? É melhor. E É vai como dormir em falar outro da melhor quarto. forma isso. E vai dormir em outro quarto, fica intrigado do marido. Diga. O marido intrigado da mulher. Diga, Adelaide, que isso tá errado. Diga. Erradíssimo. Tá vendo, minha Se gente? for pra viver, tá Não é, errado. tá errado. Se você não quiser, manda esse filho da peste pra casa, se embora de casa. Mas se for pra viver, não pode ficar uma semana. Você tá querendo mandar algum Já recado, foi, Jonas? Não, tá jamais. querendo Eu tô só Foi. dizendo para o pessoal que tá assistindo que se ligue, né? Alguém que esteja nessa Não vale a situação. pena, não. Falando vale a sério, pena. não vale É. a pena, não. Com Vale não. certeza. Relação complicada, né? É como se... Mas faltou pô, respeito, não tem por que estar se junto. tá os dois dentro da casa, seja com filho ou não, né? Tá os dois dentro da casa. Como é que vai ficar duas pessoas dentro da casa intrigadas, meu amigo? Mas tem, mas existe. Não, eu sei. É. Eu sei, mas como é que flui as coisas? Não tem como. Tem como. Não tem como. Brigar, eu acho que é normal. O pessoal até diz bem assim, na época de política, né? Não vou falar aqui em quem eu votei, eu deixei de votar. Mas, rapaz, votei em fulano. Aí a pessoa chega e diz, você concorda com o que fulano fala? Eu digo, meu amigo, minha esposa tá em casa. Eu não concordo às vezes com o que ela diz. Falei com uma pessoa que eu não sei nem quem é. Justamente. Então não tem como você concordar com isso, com tudo. Agora, não é porque você discorda que você vai desrespeitar. É diferente. Também acho. Perfeito. É por aí. Vai, Joninhas. Não, a gente falou, Você tá aí a gente com- falou do começo do relacionamento. A gente fala dessa solidificação. E eu achei essa parte interessante, que foi uma tática de driblar um conflito, driblar a crise. Porque assim, quem tá assistindo e que estiver passando por isso, espero que vocês tomem como exemplo um casal que vive 48 anos juntos, que passou por essas mesmas crises, né? E que é ponderar, esfriar a cabeça, que não vale a pena. Nossos filhos nunca viram uma briga da gente assim. Aí você tocou no ponto que eu ia Nunca chegar. brigou? Quando Quando chegou. ele altera a voz, eu saio.
E nunca teve camas separadas. Eu nunca teve. Nunca. Perfeito, Nunca. perfeito. Pode estar com raiva que for. E é bom dividir a cama com ela. Eu gosto. Caramba, meu. E quando chegam os filhos aí no relacionamento, dá uma solidificada ainda mais ou dá aquela... É uma mudança de rotina, né? É uma mudança de que já tá. Vem crise, não vem crise? Veio crise no caso de vocês ou não? Não, agora sim, ele não foi um pai de trocar fralda, de dar gogó. Ele não foi, né? Ele não é o perfil nós dele. dividimos as tarefas. Hoje né? ele já é mais como avô, ele curte mais os netos, porque naquele tempo se preocupava em ganhar dinheiro, se preocupava em trabalhar, né? E eu ficava com os filhos, sempre tivemos uma babá com sacrifício e tudo, mas sempre tivemos alguém para ajudar, porque eu também passei a trabalhar na Assembleia. Hoje ele curte mais os netos do que como curtia os filhos, né? É tempo. Que às vezes é normal mesmo. É normal. Né? É. O pessoal, às vezes, não. Justamente pela correria de trabalho, ele tava fora e tal, não dá. Chegava, almoçava, descansava, voltava, saía de novo. Quando chegava de noite, às vezes as crianças estavam dormindo. E diz que quando é avô fica mais besta, né? Fica besta. Eu já sou besta pai quando for avô, pronto. Aí mesmo. É melhor ser avô do que pai, você acredita? Você curte muito mais. Curte e não tem a responsabilidade de brigar, né? Justamente. De dar limite. É. Deixa que os pais façam isso. Vovô e vovó, né? Pode tudo, né? E essa semana, teve um fato que eu achei muito interessante. O aniversário da minha neta. 16 anos. Aí cortar o bolo. Aí o primeiro pedaço vai dar alguém, né? Ela tava com o pai, a mãe e a avó e foi dar o avô o pedaço do bolo. Ele fica anjo. Fica besta então, aí, hein? Deu certo, né? Eu cheguei pra ele, de agradável. Quando a gente foi dormir, eu disse, rapaz, uma neta de 16 anos, nós estamos velhos. É a filha da Laís, né? Da Laís. Da Laís Um abraço aí, Laís. Laís tá um atleta danado agora, tá na academia, tá feroz. O França eu vejo também. O França Júnior, de vez em quando ele tá lá na academia. Ele faz. Ele tá no karatê, né? No jiu-jitsu. É no jiu-jitsu. Mas ele passa a tarde no Dobinha. Sim, aí nessa época dos filhos, você disse nunca saiu da cama, tal e tal. Mas os filhos não iam dormir não de vez em quando ali no meio? Não. Sempre amamentou? Não. Não, né? A mim foi a pior coisa que inventaram, foi a amamentação. Foi 40 dias no máximo. Horrível. Não me dei. Dói, me dá agonia. Então não teve isso. Eles sempre tiveram assim o quartinho deles, o berço, a cama, tudo ali vizinho da gente. Nunca fui estar na cama, que eu sempre tinha medo de eu... Tá. Acontece, né? Aí se virar, né, em cima. Casinha pequena, de Coab. Né? Se respirasse, a gente tava ouvindo no quarto da gente. Então nunca botamos pra dormir com a gente, não. Só, né? A gente nunca teve, não. Não teve isso. E nem de puxar berço pro lado da cama, não. Não. Quando era bem novinho, a gente botava o carrinho, né? Porque mama de 2 em 2 horas, né? Tem que dar um leitinho, uma coisa. Mas quando vai crescendo, já vai pro seu bercinho, pro seu quarto. Pra que sua era colado. Individualidade, né? Sua individualidade não atrapalhou a intimidade do casal, colado, né? Que era colado, né? O quarto era colado, a casinha pequena era colado. E quando a gente veio morar aqui, em 92, a gente construiu a nossa casa, o nosso quarto é em cima. Já era essa casa de hoje, né? E os meninos eram embaixo. Os meninos tinham o quê? 10, 11 anos, né? Por aí. Mamãe reclamava tanto que eu não era mãe, que eu era uma madrasta. Como é que eu fico dormindo lá em cima? As crianças... Um menino com 10, 11 anos tá bom. Não é? Mas deu certo. Deu certo. Então aí, quem é mais velho dos dois? Qual a idade dos dois? França Júnior é de 83. Não, de 81. 81. E Ana Luísa de 83. E eu tenho o Flávio, que é do coração. Ele é de 92. São 3. Mas ele mora com vocês ainda, o Flávio? Não. Flávio né? mora numa das casas do França. Ah, tá. Já casou 2 vezes, já separou. Tem um filho. Aí tem um neto deles também. Tem. Aí tem quantos do França? 2 de França e uma de Ana Luísa, que mora em Maceió. E no caso, todos os dois nasceram em Maceió. Na época que vocês estavam lá. França Júnior nasceu aqui. Eu vim ter ele aqui. E Ana Luísa nasceu lá porque ela se apressou, nasceu de 7 meses. De 8. Então, aproveitando esse gancho, né? Porque assim, não é só o tempo que se passa junto, mas a qualidade de tempo que se passa junto. Então, eu queria que vocês, assim, se vocês tivessem na memória, assim, aquela lembrança afetiva do relacionamento que vocês... Esse tempo aqui foi, pra mim, foi muito bom, essa época aqui. Qual é? Adelaide. Né? A Jamas primeiro, né, França, se me permite. Claro, lógico.
Era o tempo que os nossos filhos eram crianças, eram pequenos. Todo ano a gente ia passar o carnaval em Salvador. Na casa da minha irmã, ela tinha uma casa de praia, né? Como era o nome? Arembepe. Não, era perto de Arembepe, esqueci o nome. Jauá. Jauá. Ela tinha uma casa de praia em Jauá e meu cunhado fez uns apartamentos assim fora de casa, justamente para a família. Aí ia todo mundo, aí os meninos iam atrás no carro, eu ia com ele na frente, né? E ele gosta muito de parar em viagem, ele não podia ver água de coco. Ainda hoje. Eu ficava para morrer, eu doida para chegar, né? Se tiver Mas assim, camarão, era gostoso, aí eu porque já os tô meninos parando. se divertiam, a gente passava lá carnaval todo. A gente ainda chegou a descer, não foi para Praça Castro Alves, se perdemos. uma vez eu perdi. Perigo. Mas era no tempo também, a gente ia para a Barra com Ele se as perdeu crianças, querer, era no foi- tempo que o Carnaval da Ó, Barra praticamente contar não esse episódio existia. O Carnaval da Barra passava um trio, né? Com 5 horas passava outro. Aí a gente ficava com as crianças se divertindo ali, tranquilo. Agora ninguém pode mais levar criança, não. É esse tempo que eu lembro muito quando a gente ia para Salvador. Você concorda, França, com esse período aí? Concordo. O que a Adelaide diz, eu assino embaixo. Agora, Mas para mim, todos os tempos, desde o namoro até hoje, afetivamente, foram importantes. Porque a Adelaide hoje, ela tá como o vinho. O vinho, a proporção que vai envelhecendo, vai ficando melhor. Esse bicho é um galanteador. Tem não. Eu posso brigar com uma E menina? Não tem como. ela me faz feliz. Ela me deu filhos maravilhosos. Ela me deu apoio na hora que eu mais precisava. Então é a mulher que eu me apaixonei e que tem uma química que me atrai muito. Por isso que eu estarei com ela sempre. Por isso que às vezes você quer mandar em mim, né? Não, quando eu escuto o França falar, eu lembro daquele áudio que diz assim: ele fez de novo, um homem, uma máquina. Ele não perde, não. Ele não perde num gol, não. Por isso que eu também me lembro do Zeca Pagodinho. Aquela história de deixa a vida me levar. E Zeca Pagodinho não faz entrevista nenhuma com ninguém sem um copo de cerveja de lado. Né? Sim. E eu E tô você fazendo aqui com um com copo de vinho. vinho. Aí eu lembrei do vinho e lembrei da minha amada esposa, né? Mas, ô França, a Adelaide falou que no carnaval você se perdeu um pouquinho. É verdade. Foi por culpa da cerveja? Foi. E Na deixei volta. ela preocupada, a família toda preocupada. Porque um cara do interior de Alagoas, em Salvador, no carnaval, uma loucura, Praça Castro Alves, Pelourinho, não sei o quê. E eu encontrei um palmeirense lá, do meu tempo de infância, que gostava de dar uma tragadinha Oi. na maconha. E eu não sou. Mas lá é normal na Praça Castro Alves. E eu não sou nunca fui de droga, nem serei, porque é uma questão pessoal e tal. Mas eu me acompanhei com ele, aí fui pro Pelourinho, depois fui não sei pra onde, passou a hora, 2 da manhã, 3 da madrugada. E a gente lá na casa E eu dos saí pais à esperando. tarde, saí 2 horas, eu vou conhecer agora a Praça Castro Alves. Bebo, né? Porque bebia muito naquela época. Meu amigo, e na volta, eu encontrei 2 pescadores e disse, olha, me ensina aqui como é que eu chego em Arembepe. E os caras entraram no meu carro Se fosse assaltante, né? Porque Salvador... com a sacolinha de pescador e a vara e tal, e eu fui, eles me deixaram em Itapuã. Aí de lá, peguei a reta e cheguei lá. Quando eu cheguei em casa, acho que eram umas 4 da manhã, por aí. Todo mundo já ia atrás da polícia. Aí eu já cheguei cantando as músicas de carnaval. Acordando, Com o corpinho pintado do acordando todo mundo, embalado, acordando com todo tamborzinho. mundo, a gente dormindo na sala, nos colchão. Nessa época a gente alugou essa casa. Uhum. O meu cunhado não tinha ainda construída dele, alugou a casa que ficava ali na linha verde, bem na pista mesmo. Chegou acordando todo mundo. A gente com raiva, Agora, preocupado. essa história todinha, esse episódio, essa saga, 0 mulher no meio. Não, isso aí com Só esse certeza. amigo meu de Palmeira. E aí ele me levou em tudo quanto foi buraco. Prendeu tudo. Tomei aquelas bebidas de carnaval, como é capeta e outras mais. Chega, Graças a Deus deu tudo certo. imagina a cena, o povo todo mundo preocupado e chega o França. Aê, Madagascar. Foi assim. Assim Rapaz, que mesmo. maravilha, bicho, que maravilha. Assim mesmo. Isso Não, mas de foi uma que horas loucura, até que isso foi uma horas? loucura. Porque 4 da manhã ele chegou, Não, mas ele tinha esse saiu período à de que hora? tarde. Ele saiu à tarde, umas 4 da tarde, por aí. Que é quando começava, né? A folia lá na Praça Castro Alves. Uma vez ele me levou e da outra vez ele foi só. O que é que você acha, Jonas?
o carnaval realmente é complicado, né? Mas eu sou. Não tem carnaval, Mas não. isso aí não se repetiu mais. Não, exemplo do França. Foi uma eu também vez na não- vida. Esse negócio Não tem carnaval melhor do que o de Salvador. sério. Mas ainda hoje você Você Aí, iria? não, eu iria não, para aquele mundo hoje não ia mais. Não. naquela época, Só né, se no fosse caso. um camarote. Naquela época era tranquilo, a barra era tranquila, a gente ficava lá. Tranquilo. Hoje não, hoje até a barra tá ondina, né? A Praça Castro Alves assim, cheio de gente, eu morrendo de medo de ser assaltado. A gente tira a aliança, tira tudo pra ir pra Mas lá. isso quantos anos atrás aí? Mais ou Os menos. meninos tinham o quê? Uns 5, 6 anos, Tem né? uns 30 anos por aí. Em Olha. 80, Ana Luísa nasceu em 83, 86, 87. Então já existia esse medo de assalto. Já. Pelourinho, você não é recomendável você chegar. Naquele tempo já não era recomendável você ir com ouro, com essas coisas. Imagina agora. Então. Agora não é violento assim, não. aham. Que nem hoje, né? Todo canto tem, né? Não, porque eu Pra perguntei. mim é o melhor estado, pra mim a melhor cidade é Salvador. Eu amo Bahia. Eu perguntei porque a gente compara, assim, por exemplo, com minha infância, eu nasci em 86, então de 90 a 2000 ali mais ou menos, a gente ficava na rua, provavelmente como vocês ficavam na rua, de É. brincar, de conversar, um vizinho, coisa, de jogar bola na rua. Hoje a gente não vê, né? É porque carnaval lá é muita loucura, né? Mas tem muita Mas aí segurança nessa também. época, em 80 e Já pouco, já é. tinha esse... Já. É, a gente tinha Capital medo, né? e A gente Salvador, tinha né? medo, né? A gente E tinha o que eu medo. fiz foi loucura, Mas tudo né? do interior também, né? Loucura. Às vezes a gente até exagera no pensamento, né? Uhum. Tinha medo, né? Mas hoje não, tem muita segurança lá. A gente Mas eu vê devia pela ter televisão. 30 anos, 30 e alguns anos. Eu tava adoro, naquela fase a Bahia, adoro Salvador. do conhecer as Adoro. coisas. Agora, pegando para a parte da advocacia e da política, eu queria entender o seguinte, que a Adelaide depois fez direito, eu acho que foi depois, né? Já veio se formar. Eu fui um mau exemplo. Para ela Um e mau pros exemplo. filhos. Então ele te levou para política e te levou para advocacia, né? Era seu desejo também? Ou você se sentia, como é que eu posso dizer assim? Você se sentia tranquila na época de política de França? Porque eu sei que muito Deixa eu eleitor vai deixa eu ali. responder. Eu Pronto, respondo e responda, ela França. pega o gancho e vai em frente. Na verdade, o político da família é ela. Ah, olha aí. Ela é quem Descobrindo as dava coisas. apoio e incentivava. Sempre incentivou. Eu saí de Maceió, morava em Maceió, e resolvi ser candidato em Palmeira. A Adelaide disse que gosta demais de Salvador, o estado que ela... Eu gosto demais de Palmeira. Porque Palmeira me deu 2 mandatos de vereador. O primeiro eu nem morava aqui. E eu fui o segundo vereador mais votado da cidade, estando em Maceió. Vim aqui só nos finais de semana. Ô, França, nesse tempo existia o tal do showmício, essas coisas. Existia. Era isso. Era. Era Existia. isso. Eu era Aí bom, ele eu dava era bom. show, ele Eu dava era show. bom. Era permitido. Eu era bom. Show misto. Aí eu ganhei a eleição e em seguida fui eleito presidente da Câmara. Eu consegui convencer os meus colegas que eu era a melhor opção para presidi-los, para presidir a Câmara. Iniciando naquele momento. Isso é muito eu raro Foi acontecer, logo né? em seguida. E em seguida, no final do mandato, já que eu não podia mais ser presidente, porque na época eu não podia ter reeleição para presidente, aí eu olhei para a presidência da UVEAL. Eu digo, vou ser presidente de todos os vereadores de Alagoas. E consegui. E ela sempre apoiando. E ela sempre apoiando. Quando eu saí, eu não quis mais, porque não é compensável, principalmente para quem segue a linha da honestidade. É ilusão. Aí o França Júnior se insinuou. Eu, claro, ajudei o filho. Depois o França Júnior viu que ele era um estranho no ninho. Pai, não dá pra mim, as conversas lá não são do meu agrado e tal. Aí eu disse, pronto, então vamos pendurar as chuteiras. Foi quando ela entrou. Agora é a hora dela falar. Ela disse, não, se você não vai, França Júnior não quer, quem quer sou eu. Eu sempre gostei, né? Eu tenho lembranças afetivas, como ele fala, da minha mãe, nos comícios de tio Jota. E a gente ia sempre, ele mandava um carro, pegava a minha mãe, que ela é irmã de tio Jota, e a gente ia para esses comícios na zona rural, nos sítios. E sempre acompanhava, né? Mamãe sempre ia. Aí eu fazia bandeirinha em casa para levar para o comício. Já tenho isso, né? Já vem de Desde família. infância, né? Aí tive a sorte de casar com ele, que também já estava ligado a outro deputado, né?
Aí se enveredou aí pra política, depois foi França Júnior. Aí eu disse, deixa eu ser agora. Não é fácil. Não é fácil ser mulher, e principalmente mulher na política. Não é fácil você, mulher, conquistar voto de mulher, porque nós somos 52% do eleitorado brasileiro e em Palmeira também. E nós não temos hoje uma mulher na Câmara. Então, se as mulheres fossem unidas, nós teríamos 3, 4, 5 mulheres na Câmara. Infelizmente, não temos. Porque mulher não vota em mulher. Claro que tem exceções. É difícil mulher votar em mulher. Mas a grande maioria não vota. Eu não sei se é ciúme, se é inveja, o que é. Às vezes vota num candidato porque acha ele bonito. O candidato não tem nem proposta. Aí vota. Minha primeira eleição, Poxa, então, França, então isso é explicado. Tá explicada a votação, né? Só o gancho aqui. Na época passava uma novela na Rede Globo, não me recordo o nome da novela, mas tinha um ator chamado José Maia. Zé Maia. E Tem essa cara assim. achavam ele parecido comigo. Era. Eu casado, Foi o gente pessoal lá em ia casa na minha casa, pra conhecer. pedia conhecer. Oxe. Era porque lembrava o ator. Aí eu tenho motivo de Aí ter ganhou por causa tristeza dessa na casa, vida. carinha linda. França, realmente. Mas você vê que ele tem lábia, né? Ele tinha lábia. Ele fez um trabalho também, né? Você sabe. Agora, a Adelaide falou uma coisa aqui muito Mulher importante. difícil. Já que nós estamos nessa conversa aqui, é bom também orientar as mulheres, não só de Palmeira, mas de Palmeira principalmente. Eu passei a campanha inteira fazendo reunião e dizendo, se vocês não votarem em Adelaide, 1º de janeiro de 25 serão 15 homens na Câmara. Não vai ter uma mulher representando vocês. E as reuniões que nós fazíamos tinha 95% de mulheres. E eu dizia, vocês vão querer ter uma Câmara numa cidade só com homens. Quem conhece problema de mulher é mulher. Nem assim nós convencemos as mulheres a votar na mulher. Verdade. Tanto é que hoje nós não temos uma mulher representando as mulheres de Palmeira, que são a maioria esmagadora da população e do eleitorado. Agora, apesar de que nós temos no executivo, né? Representante. Que foi um fato assim inusitado. E a gente sabe que a tia Júlia vai fazer uma grande administração, mas só é por causa do prestígio do Júlio. Verdade seja dita. Ela vai agora fazer uma boa administração e vai criar o nome político. Ela é o Júlio, assim. Não é? Tanto é que na campanha ela é ele é ela, né? Então, E veja, na história política ele de deu Palmeira, respaldo, né? na história política de Palmeira só teve 2 mulheres. Era isso A que eu Maria tava José e pensando. agora a Júlia, A segunda, né? a segunda. Maria José só. Foi. Então nós temos 98% Maria José que foi de o voto homens de revolta, ocupando né? esse espaço. A ajuda da igreja e o povo com revolta votou em Maria José. E a Júlia, ela veio com o apoio de um prefeito, né? 2 mandatos, trabalhou muito pro Palmeiras, excelente trabalho, tia dele, né? Aí o pessoal deu esse voto de confiança. Fora isso, não teve mais mulher. Mesmo assim, eu vou dizer novo. As 2 principais candidatas eram mulheres, né? As 2 principais Sim, candidatas. mas, sim, sim, era. mas Foi, é o seguinte, a Mozabela, ela vinha de um desgaste do marido. É diferente. A Júlia, ela vinha de 2 mandatos de sucesso do Júlio César. Porque, gostando dele ou não, ele transformou Palmeira. Palmeira hoje tem outra cara. Tá entendendo? E a Mozabela veio com os desgastes do marido dela. Aí, Mozabelle representava a oposição de Palmeira. Fosse ela ou um homem, teriam aqueles votos. É. Como teve na eleição do Júlio, nas 2 eleições do Júlio e nessa da Maria, da tia Júlia. Ela representa a oposição. A oposição tem sempre esse percentual, que chega a 13, 14 mil votos. Não é porque eram 2 mulheres, é porque ela representava a oposição, que podia ser o James, podia ser o França, podia ser qualquer um. Mas a Maria José foi um fato, foi o dedo de Deus, como a gente chama, né? a Um revolta fato do inusitado povo, né? na cidade. E a tia Júlia foi o dedo do Júlio César. A administração dele foi excelente e o povo entendia que tinha que Tinha que continuar. continuar. E foi o que aconteceu. Agora ela tem a vida própria dela, vai fazer uma administração para convencer o povo a ir para uma reeleição, se for Isso. possível, né? E hoje temos a nossa secretária aqui, né? É, a secretária do Meio Ambiente. Verdadeira, espontânea e muito sincera. Não é fácil. Aí eu queria saber como é pra você, já que você comentou em relação à Câmara, no caso, quando você foi vereadora, você também passou uma época que era sozinho ou não? Eu acho que era... Sozinha, não. Não, Eu você fui tinha... de que é a vice. 2017, foi meu primeiro mandato. 17
a 20. Fui eu e Joelma Toledo. Foi? Foi. Eu e Joelma. Depois você e Sheila. Agora, Depois né? eu e Sheila. Certo. E tinha diferença? Como assim? Diferença nessa relação com os vereadores? Não. Não, tranquilo. Me dou bem com todos eles, até hoje. É uma turma que eu gosto muito, me respeitam. Gosto muito deles. E é mais difícil ser vereadora ou ser secretária? Eu digo assim, para o dia a dia, né? Para o dia a dia. É porque a a secretaria. Tá no comando de uma secretaria, É porque né? a Secretaria de Meio Ambiente é complicado, é muita denúncia, entendeu? O pessoal não entende que tem que preservar o meio ambiente, né? Então, olha, hoje você não pode cavar um poço. Hoje você não pode cavar um poço na sua casa, mesmo que seja no seu terreno, se você não tiver outorga do IMA. Aí tem pessoas que cavam poço na calçada, cava poço na praça, aí vem a denúncia. Aí a gente tem que notificar, a gente tem que multar, tem que mandar regularizar o poço no IMA. Ofício não é fácil não, Então, entendeu? assim, se consegue fazer, mas aí, infelizmente, a população ela não segue os trâmites, é isso? Não, Isso é cultural, né? Tem estabelecimentos em Palmeira, tem estabelecimentos que você tem que ter uma licença ambiental, as pessoas não sabem, não entendem. Abre aí, farmácia tem que ter, padaria tem que ter. Então, abrem e não procura a Secretaria de Meio Ambiente para regularizar. Ô, Adelaide, mas você acha que é por falta De conhecimento. É falta de conhecimento, entendeu? Aí o que é que a gente faz? Aí a gente orienta, a gente Mas a cultura dá um prazo para a pessoa se regularizar, tudo direitinho. Por quê? Porque as empresas, né? só é Palmeira e acho que Arapiraca que municipalizou. Não sei se tem outro município, que a secretaria é municipalizada. Então, se a gente não cumprir os requisitos, a gente pode perder o direito perde a municipalização. Aí o IMA, quando vem pesado. Uma multa do IMA é 18 mil reais. A gente não, a gente bota, é uma multa pequena, a gente negocia, né? A gente negocia, a gente faz um TAC, entendeu? Não é fácil, não. As pessoas pensam que a Secretaria do Meio Ambiente não faz nada, porque a gente também deve satisfação ao IMA em Maceió. Entendeu? A gente também não pode fazer nada errado, porque depois a rebordosa vem pra gente. Ministério Público. Hoje mesmo recebi uma notificação do Ministério Público Federal, eu tenho que responder, eu chamo meus técnicos, que entendem mais do que eu, né? Porque eu entrei agora. Tem umas 3 lá do Ministério Público para responder. Aí não é fácil, não. A gente também não tem essa independência de agir. A gente depende da prefeitura, depende de verba da prefeitura. Às vezes o Ministério Público manda fazer determinada coisa, a gente não tem como. Pronto. A última audiência que eu tive com o doutor Lucas, eu tive uma hoje, foi de um tifossa, céu aberto, lá na... Bacia hidrográfica do Rio Cruripe. Não, mas onde é aquele povoado? É Lavras. Não, Lages do Caldeirão. Mas a semana passada eu tive uma com ele sobre jacaré. Apareceu um jacaré. Aí eu fui... Não, isso foi antes. O jacaré morreu depois. Aí eu tive que mostrar a ele que esses jacarés já estão ali há mais de 30 anos, que até hoje não teve problema nenhum, que antes da reforma do açude, realmente a gente via jacaré chegar até no Juca Sampaio, fugia. Depois da reforma eu não tenho mais conhecimento, pode ter até fugido algum, mas eu não tenho mais conhecimento. Aí foi que eu determinado. Fazer uma campanha educativa para que as pessoas não alimentem os jacarés, não mexam com os jacarés, não pule ali a capivara transmite uma doença, eu esqueci o nome. Tá? Então, o que é que a gente está fazendo? Aí ele quer que a gente coloque placas educativas. A minha secretaria, a gente não tem o poder de mandar fazer, porque é complicado, tem que ter licitação, sabe como é? Aí a gente vai, pede à prefeitura, em nome da secretaria, a prefeitura vai confeccionar as placas para a gente colocar, educando o pessoal, para não alimentar, não mexer, não se aproximar, porque o jacaré de papo amarelo, que é esse que nós temos aqui, ele não é perigoso, ele não ataca, ele se defende. Você já viu dizer que alguém foi atacado por um jacaré aqui em Palmeira? Tem mais de 30 anos que tem jacaré ali. Agora apareceu essa capivara, ninguém sabe onde quem colocou, se chegou, se veio da serra. Já tem, parece que pato ou é ganso. Estão povoando ali, fazendo zoológico, né? Então tudo isso depende da Secretaria de Meio Ambiente. Domingo, apareceu um jacaré morto, tive que vir, peguei minha equipe, fui olhar, porque disseram que tinha sido espancado, não teve espancamento. Ou foi briga por uma fêmea ou comida.
Aí eu acho que ele se cansou e foi subir ali, aí morreu, porque ele já estava, inclusive, com mau cheiro. Então, de manhã, ele já estava ali e as pessoas achavam que ele estava tomando um banho de sol. Aí depois, acho que o corpo bolou assim, foi que deu para perceber que ele estava morto. Mas mandamos recolher, mandamos colocar no local adequado. O que nós precisamos aqui é de um batalhão, né? Ambiental. No tempo de Cordeiro tinha. Meio de Quebrangulo, era aqui, perto do cemitério, uma casa, tudo. Porque quando acontecer essas coisas, o batalhão ambiental dá o suporte, sabe o que vai fazer, tudo direitinho. Então, é um negócio bonito o meio ambiente. É complicado, porque às vezes você quer preservar o meio ambiente, mas você vai prejudicar alguém, né? Vai prejudicar algum estabelecimento, alguma coisa. Então, você tem que saber como fazer. Então, eu sempre digo, antes de abrir qualquer empreendimento, procura a Secretaria do Meio Ambiente para ver se precisa de uma licença, o que é que precisa, para depois não a gente ter que ir lá, notificar, a gente dar um prazo para se defender, tudo direitinho, tudo dentro da lei. A gente só não pode fazer nada fora da lei, nem dispensar, porque é o nome da gente, né? E você sabe como é, meio ambiente, esse negócio de federal é complicado. E até bom ficar esse aviso, né? Esse alerta pro pessoal que até, inclusive, eu acho que é por falta de informação mesmo do pessoal, né? E aí a gente pretende até botar esse corte disponível pra galera se informar. Duas informações importantes ela passou. A gente baixa a multa, a gente pode baixar a multa, a gente baixa a multa, a gente faz um TAC, porque tem que ter uma compensação ambiental. Aí, além, você paga um boleto no banco e a gente, digamos, a secretaria ou qualquer coisa, está precisando. Pronto, hoje a gente precisa de abrir uma janela na secretaria para atender o público, porque lá todo mundo mete a mão e entra. Aí a gente hoje fez esse TAC. A pessoa vai lá fazer uma janelinha de vidro de correr, porque a gente fica atendendo pela janela. A gente sempre faz essa compensação, entendeu? Como a pessoa trabalha com vidro, a gente achou que ficava melhor para ele esse tipo de acordo. E a gente vai negociando. Só não posso dizer assim, você não vai pagar nada, porque aí sobra para mim. Mas a gente negocia. A gente orienta como fazer. O rapaz que cavou o poço na calçada já está no IMA, regularizando tudo direitinho. Hoje regularizou com a gente. Tudo direitinho. Ele até pode fazer na calçada, é? Não, na calçada não, mas foi na calçada da casa dele, né? Sim. E a gente vai fazer o que agora? Tapar? Entendi. Entendeu? O poço já está lá, ele tem que regularizar. O IMA é quem vai dar a palavra final. Ele vai regularizar, porque tem que ter a outorga do IMA, tem que ter a autorização do IMA. Mas aqui não é a primeira pessoa que tem na calçada, não. Não é competência da secretaria dela, não. Não Muitos é. tem, né? Não, esse não é competência. Assim, não era pra ser, mas como já fez ali, vamos chamar o IMA pra ver se... Tem uns 20 dias que estavam fazendo numa praça. Foi que a gente foi lá e mandou parar. Eu soube de uma na rua, no meio da rua, já soube de uma. No meio da rua. Eu digo praça, mas é no meio da rua. A gente foi lá e mandou parar. Tá parado, mas de vez em quando a gente... Aí é resultado, a firma ninguém sabe quem é, a firma não é daqui, porque tem que multar a firma. Como é que a firma chega numa cidade, cava poço, sem autorização, sem nada, né? Ô Adelaide, e assim, pra regularizar é caro? Porque eu fico me perguntando isso, às vezes a pessoa, tipo, cava um poço que não é barato, tá? Aí vai lá e cava o poço. Tem que ter um estudo, acho que tem que contratar um engenheiro, entendeu? Ficaria bem mais caro. Você acha que é por isso que o pessoal procura não regular? Porque não entende. Tá. É porque não entende. É cultural. É cultural, entendeu? Olha, vem aí águas de sertão, né? Nós temos um poço. Nosso poço, o rapaz foi lá, tudo regularizado. A vazão do poço foi tudo direitinho no meu terreno, na minha chácara. Mas a água do sertão, quando for passar, o cara da água do sertão disse a mim que quem tem poço vai pagar a taxa também. Porque a água é do subsolo, não é nossa. Eu vou pagar. Eu já estou pagando lá no IMA, eu vou pagar eles também. Aí vai pagar 80% do valor da taxa mínima. A taxa mínima é R$62, eu vou pagar 80% de R$62. É pouquinho, mas um dia ela vai aumentar. Se eu já estou regularizando no IMA, por que eu vou pagar eles? Eu estou com isso na minha cabeça. Vou esperar essa taxa chegar para resolver. Não, o Gustavo fez esse paralelo de vereadora ou secretária. E eu faço um paralelo entre secretária e blogueira. Oi. Porque é mais difícil. Que é mais difícil? Não. Agora,
como é que se descobriu Rapaz, a blogueira Adelaide? Não sei, eu tô. Não sei. Assim, na campanha, eu já dizia, minha gente, eu queria fazer uma coisa engraçada, eu queria fazer uma coisa diferente. Ninguém teve essa ideia. E quando foi depois da campanha, parece que eu me libertei também, sabe? Esse negócio de perder a eleição, acho que Deus sabe o que faz. Deus, na minha vida, Deus é quem guia, Ele sabe o que faz. Eu fiquei muito mais leve, eu não dei satisfação a ninguém. Se você é vereadora, se você viajar, aí diz que é o dinheiro da Câmara. Se você compra um carro, troca de carro, o povo diz que você está roubando, que é dinheiro da Câmara. Mesmo você tendo o seu salário, tendo de que sobreviver, o povo sempre acha que é dinheiro da Câmara. Então hoje eu viajo, faço o que eu quero, posto, o dinheiro não é meu. Essa vontade, então, já era de antes de você fazer... Já era de antes. Mas aí, de repente, eu fiz um vídeo, fui visitar Dindô, lá na SMTT. Aí eu, na porta da SMTT, fui fazer meu cartão de idoso, renovar. Aí eu disse, eu vou visitar Dindô agora tá aqui na SMTT, é vereador, também comigo. Perdeu Dindô. Um negócio assim que eu disse, saiu derrotado. Aí todo mundo achou engraçado. Deu 11 mil visualizações esse vídeo. Aí eu disse, é por aí. Aí pronto, aí comecei a fazer graça pra ser padre. Não edito nada, não gravo 2 vezes, do jeito que sair, eu saiu. troco o nome do povo, troco isso aí, e o pessoal tá gostando. Então... Mas a questão é o seguinte, o França quer saber e o dinheiro desse negócio. Ele de vez em quando pergunta, e dinheiro? Eu digo, tem dinheiro não, meu irmão, isso aqui é amor à causa. Não sei, não tem nada de interesse em dinheiro, não, é só pra me divertir. Eu me divirto tanto quanto as pessoas que assistem. Às vezes eu vou assistir em casa e começo a rir, né? Ele disse, o que é que tá rindo? Eu digo, eu aqui com a minha expressa-epada. Porque o que quiser dizer, eu digo. Claro, ninguém pode ofender ninguém, né? Tem que ter cuidado também, porque hoje tem um mimimi muito grande, né? E aí, às vezes, quando eu falo demais, aí eu mando o menino cortar. Digo, olha, essa parte que eu falei isso, corta aí. Pra evitar problema, né? E os filhos? Gostam dessa fase blogueira? Né? Não tem nada não, né? De vez em Quem quando, deve gostar é os netos, né? Os netos gostam. Aí, de vez em quando, a filha dela liga, mãe, faça isso não. A minha filha é aquele bichinho que fica aqui. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. De vez em quando ela manda um recado só pra criticar. Mas ela é da área do direito também ou não? Ela é veterinária, é advogada e foi secretária de meio ambiente 16 anos aqui em Palmeiras. Ah, pronto. Aí ela saiu, eu entrei. Pode, mas não pode. E França, o que é que acha disso? Eu acho que ele tá preocupado só com o dinheiro, né? O retorno depois. Alguém tem que se preocupar com isso, né? Ela sei tem nem que comprar como a esse roupa negócio dela, de o carro dinheiro. Eu não me dela, preocupo, não. Eu as quero me coisas dela. divertir. Muito bem. Então, 64 anos, eu botei isso na minha cabeça. Eu tô Não com parece, 64 não, anos. idade, viu? Não sei o dia que eu vou partir. Então, o restinho da minha vida, eu quero ser leve. Me divertir, brincar. Não odiava a praia, não suportava a praia, não era, amor? Era. Tô amando praia. De repente, digo, que maluquice, um apartamento em frente à praia. Eu só tomei um banho uma vez. Tem 30 anos esse apartamento, né? Eu tomei um banho uma vez, eu odiava aquilo. Hoje eu vou, levo as netas, levo o Nora e fico na areia e brinco e tudo. É assim, virou assim, não sei o que foi. Não sei. Acho que Deus disse, vá ser feliz, minha filha. Essa questão que chega... Pronto, chega aí nesse... Às vezes a gente se preocupa com o que o pessoal vai falar, enfim. Mas aí a gente tá vivendo nossa vida em carreira solo, Olha, que a gente faz. Não, e ela disse aqui, né? Disse aqui, não, meu filho, não tem negócio de cortar, não. Não, deixa assim mesmo, é natural. Eu só me preocupo, É bom. eu juro a você, pode me chamar de chata, do que for, mas eu só me preocupo com 4 adjetivos. Sempre disse isso. É ladrona, dizer que eu roubei, velhaca, eu não devo a ninguém. Eu não deixo, não. Ladrona, velhaca. Qual foi o outro que eu falei? Sapo. Deixa pra lá isso aí, não vale a pena. E mentirosa. O resto, pode me chamar de chata, do que for. Não, e Kenga. Essa é a melhor parte, né? E Kenga. Esses 4. O resto, tô O nem resto pode preocupado. Não... Olha, se vocês soubessem, vocês levariam a vida tão mais leve sem se preocupar com a opinião dos outros. Porque a gente, na idade de vocês, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, o que as pessoas vão dizer. E eu perdi a eleição, eu não sei como foi. Eu não chorei. Ao contrário, a minha turma chorando, não foi?
Eu disse, eu morri, eu tô com câncer, eu tô com o quê? Vamos lá para fora, esperar a prefeita passar, botamos cadeira, ficamos na porta. Eu não chorei, eu não fiquei triste. Em momento nenhum eu perguntei a Deus porque eu perdi a eleição, porque a gente fez tudo certo. Tinha que ser, não era para ser. E a minha vida, depois que eu perdi a eleição, ela mudou. Eu tô mais leve, tô tranquila. Faço o que eu quero da minha vida com meu marido, só tenho satisfação a dar meu marido e meus filhos, que eu acho que você tem que honrar, porque é horrível você ter filho que tenha vergonha de você, tenha vergonha dos pais. Eu acho que os pais têm que dar exemplo. Mas o resto, pode me dizer que eu sou chata, que eu sou doida, que eu tô doida, que... Não ligo não, ninguém vai pagar minhas contas. Quando eu não tenho dinheiro, quem paga é ele. Aí. Alguém Seria tem que pagar, fácil demais se vocês jovens levassem a vida assim, respeitando, claro, né? Todo mundo. Mas se preocupar com o que os outros dizem. E esses grupos de WhatsApp que é só fofoca. Ah, se você for atrás, você é doida. Eu gostei do ponto que você falou, que eu fiz tudo certo. Foi, Achei fizemos tudo interessante. certo. Que isso aí às vezes acontece comigo quando eu tô na sustentação oral. Porque assim, como a nossa profissão, né? A gente tá ali por o direito de alguém. E ali, no meu caso, né, na minha área previdenciária, eu tô ali defendendo o direito ali, um aposentado. Tipo, é a vida daquela pessoa, praticamente. Então você pega, fui lá, teve uma improcedência, vamos supor, você fez um recurso, foi para uma sustentação oral. Você se preparou, você entende que aquela pessoa teria razão, tem razão, você faz a sustentação oral. Já aconteceu de eu sair mal, mas hoje eu saio bem, independente do resultado. Por quê? Porque eu paro, vejo aí, eu fiz o meu trabalho bem feito. Fez o seu melhor. Se os juízes naquele momento entenderam diferente, paciência, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu teria, o que eu deveria ter feito. Eu saio tranquilo. Pronto. É o que importa. Quando você falou isso, eu lembrei na hora. É a sua tranquilidade. O resto, não me interessa o que você pensa de mim, o que outras pessoas pensam. Hoje não me interessa mais. Na altura da minha vida, eu vou me preocupar com o que uma pessoa pensa de mim. Não me preocupo mais. Agora, Adelaide, quando ela disse que fez tudo certo, eu, como observador, apesar de suspeito, eu entendi que ela, no exercício do mandato dela de vereador, ela foi muito atuante e muito competente. E foi reconhecida por boa parte da população esclarecida. Perfeito. Ela ficou longe dos colegas, de muitos deles, na competência e na atuação. Apresentou bons projetos que foram executados e que são reais hoje. E, no entanto, não elegeram ela. O partido também foi muito forte, Né? né? Então, quando ela disse que fez o meu melhor, e fez. Eu votei na senhora, viu? A gente estava no chapão, eu estava no chapão, muito pesado. Tem vereador que teve muito menos voto do que eu e se elegeu. O partido favoreceu. E ninguém queria, no partido fraco, ninguém quer vereador de mandato. Uhum. Entendeu? E tem isso também, né? Partido. Com certeza. E bom aí a gente ver esse apoio dos dois. Sim. Quando um fala uma coisa, o outro apoia e vice-versa. A profissão, ele já tá apoiando, tá pensando no dinheiro ali, no retorno ali da blogueiragem. Agora, mas ele eu apoia. sempre sonhei em ser psicóloga, né? Fazer psicologia. Mas ele sempre me desmotivou porque não dava dá dinheiro. certo, não. Psicologia não dá. Mas deixa eu fazer. Agora Nem que seja por não, conhecimento. Nessa idade eu não quero mais não. Vai Mas ler o que antes eu do penso. direito eu queria psicologia. Aí fiz letras em Belo Jardim. Ia para Belo Jardim toda semana. Pernambuco. Uhum. Aí depois fiz direito. Mas assim, eu acho psicologia arretada. Tudo, Eu um tenho um livrozinho pouco de é bom, psicólogo. é bom. Aí você vai entender mais essa cabeça do França aí. Essa cabeça só pensa nela. Ele fez de O novo. Jonas esticado tá aqui bestalhado olhando pra você. Eu tô aqui. Será que é verdade? Eu tenho que aprender. A gente aprende muito, né? Vendo o pessoal. Tem que eu ter acho... paciência, tem que ter paciência. A turma Muito. de hoje em dia não tem paciência mais. Vou casar, se não der certo eu volto pra casa. Né? A gente vê muito isso. Quando na época de vocês não existia essa possibilidade, né? Vou casar Não, para viver. Casar Né? pra viver. E acho que talvez seja essa a grande diferença geracional. É a banalização do Rapaz, casado, da instituição casamento. Eu né? fico Justamente. pensando, Jonas, se porque proporcionalmente falando, realmente hoje é bem diferente, né? Mas eu acho que
Acho que vai da cabeça de cada um. Porque eu sou casado há 8 anos. 8 anos. Estou com o Bruno, assim, desde o namoro. Já são 14 anos e um pouquinho. E, assim, quando eu fui casar, Nunca a gente, pelo menos eu tô falando por mim. Eu acredito que você também, não sei, Manuel, Micael que tá aí. Eu casei pra viver com Bruna até Mas é a raro. morte. Porque Entendeu? a gente tá falando Agora, do contexto social. Não, cara. isso. Agora, infelizmente, como você falou, existe uma banalização do sexo, né? Justamente. Tanto é que celular aí é a doidada aí, o que tem de bagaceira aí, celular e computador. As músicas que, infelizmente, são as músicas Horríveis. que rolam hoje, só atrai esse tipo de coisa, né? De desrespeito. Vou dizer assim, desrespeito, infelizmente. Não é isso, meu amigo Emanuel? Meu amigo Emanuel, que é da música, que tem o podcast Música Boa, ele só traz música boa pra cá, ele não traz música ruim. Não é não? Eu tô meio rouco hoje. Quantas horas é que vocês passam esse podcast? Assim, de duração? Duração depende da conversa. Essa nossa já tem uns 40 minutos. Já tem 1h30 quase, né? Tá fluindo. Diga aí, faça a pergunta. Rapaz, fiquei rouco mesmo agora, diz. Ele tá pensando aí, não sai Você tá pergunta. pensando. Na verdade, não é pergunta, Ele não. ficou inibido. Não, eu Ele tô... ficou constrangido. Não, eu tô uma aula aqui no podcast, né? Eu tô tendo uma aula aqui, né? Poxa, ao com vivo. certeza. Ao vivo. Adelaide é boa de Exato. psicologia, viu? Exato, E exatamente. nem fez Nem o curso. fez. Se fizesse, pronto. Mas Mas faz raiva também, viu? Não é sempre... Não é bonzinho assim sempre não, né? Não, também tem raiva. Agora a gente se contém, né? A gente não discute, né? Engole. nesses 48 eu nunca teve. Não. E? Nunca teve. Teve. Teve uma vez. Certo. Vamos lá. vamos nessa Ele era vice-prefeito. Sim, assediado. Ai. Aí eu peguei os telefonemazinhos dele. Certo. Aí peguei minhas malas, fui pra Maceió, tem apartamento lá. Passei o carnaval sozinho no apartamento e ele aqui. Não foi? E eu me comportei. E os amigos ligando. Adelaide, vem pra cá, Adelaide. Minha irmã, todo mundo, não vou. Vem, a França tá sofrendo Aí aqui. ele foi. O lenço tava ensopado. Aí depois do carnaval ele foi. Ó, o Não, carnaval, foi só a única vamos ter cuidado no carnaval, minha gente. É. Porque o carnaval, um dia se pede Salvador, outro dia pega o celular. Vamos ter cuidado. O carnaval já passou. Pronto, desses anos todinhos só teve essa, não foi? Perfeito. E contornaram bem. Deu uma distanciazinha, pensou, refletiu e o cara foi, como sempre, o romântico incurável, foi atrás lá e resolveu. É lindo, Meu mano. amigo, ele é um radialista romântico. Você imagina. A aí. voz de Quando eu veludo. Passei direito. Qual era o nome do programa? Você lembra? Nem lembro mais. É, porque hoje tem um Loves Love. Mas você usava alguma vinheta assim, tipo, algum alcunha, tipo, França, a voz de Não, veludo. não. Não? Quando eu passei em direito, eu fui estudar em Maceió, ele ficou aqui, por meninos, não foi? Não, os meninos já eram casados, filho. Era. Acho que só França Júnior. Não, Ana Luísa morava lá comigo. Era. Aí depois França Júnior estudava lá também. Ficou sozinha aqui. Imagino que não pintou, viu? Não, Aí eu vinha todo sábado. pressão sua. Eu vinha todo sábado de manhã e voltava Você na fica segunda de assim, manhã porque eu estudava à noite. Comportado. 5 anos nesse batente. Como era? Ia. Eu Assim, passava vinha a só final de semana. Só Tá. eu vinha no sábado de manhã e voltava na segunda de manhã, porque eu estudava à noite. Ou segunda à tarde. Foi 5 Os anos. meninos tudo lá, em Maceió e você lá Sim, também. era. E o França França, Júnior fazia lá também. e o França sofrendo aqui, Sofrendo. a ausência. E hoje, naquela casa, só ficam vocês dois? Só. Só os dois. Também. É porque a sua filha mora lá, É. o França mora aqui, né? É. Também 7 horas você passar lá por casa, tá tudo fechado. 8 horas já tô dormindo. A gente não abre a porta de noite. Hoje eu não. não vou dormir 8 horas, que o Brasil joga daqui a pouco, né? Eita, Isso. A gente solta E horas logo os começa o jogo? cachorros, aí quando 9h15, chega alguém a gente diz, vem amanhã de por aí. manhã. Já é Aí a gente 8. se deita. Ainda hoje muita gente vai lá, né? Vai. Se for alguém preso, então, na Palmeira de Fora e qualquer Tanto problema... na questão da advocacia É. como na questão da política também. Pessoal, Por isso assim, diminui pedidos. mais, porque quando você perde a eleição, o povo vai pra quem não tem o que dar. Uhum. Vai procurar quem tá eleito, né? Mas Entendi. é mais E na se advocacia. for, eu encaminho. Eu digo, olha, a casa da prefeita é aqui. É bem, Bem aqui pertinho. É isso, Joninhas. Bate-papo tá bom. Eu gostaria de dizer que eu aprendi Ele muito. está hoje, impactado. eu tô Não, e vamos impactado. aprender Ele mais tá ainda quando a gente for impactado. assistir. Tá, Sim, tá. sim, tô Não, impactado. Vocês me e o cara é impactaram. romântico demais. Manda O sua mulher França, assistir. Quem? ela vai assistir.
Vai. Ela sempre assiste. Manda uma mensagem pra ela, vá. Alô. Oi, tudo bem? Tem filho, Jonas? Tenho. Quantos anos? Joninhas tem 7 anos, vai fazer 8 agora. Joninhas, é? É, Joninhas. É Dudu. É o Dudu. Não, lista. Manda uma mensagem pra sua esposa. Ele é envergonhado pra isso, é? E é. Ele é todo Mas solto, mulheres mas pra isso gostam ele de é... homens tímidos. Ele não. Ele fez de novo, ele não perde de novo. Tô brincando, França, tô brincando. Você é o cara. Mas não deixe nunca de dizer que gosta dela. Não, mas isso aí, sabe o que é? Eu aprendi com a galera antiga. Eu não gosto de oba-oba virtual, não. Eu gosto de provar. Eita! pô. Ela deve estar em profundo casa agora, viu? rindo. É. Ela deve estar em casa rindo. Mas Não, mas são 25 anos, né? Que a gente tá. Já. Não, ele tem vida. mais tempo com ela do que sozinho, né? Você tá dizendo. Vocês também, né? Exatamente. Desde os 16 que eu 25 tô. anos? 25 Olha, coisa anos. Ué. boa. O Primeira cara com namorada. 32. Primeira namorada foi? Primeira namorada. Lindo, eu acho. E Tá lindo isso, nunca conheci outra pessoa na minha vida. Eita, Já tá mentindo. E tá satisfeito. lascou-se. Manda Sim, uma vamos mensagem lá. pra Tô ela. brincando com o nome dela. Jane. Jane, tô brincando, Jane. Jane. Tá brincando, gente. Todo mundo tá brincando. Então, Então, mandar uma mensagem pra ela, pô. não é porque a gente queria falar assim da rotina, né? Aí vocês já começaram a falar, né? Pode Que falar. dorme cedo, acorda É. cedo e tal. Aí já se cuida mais e tal. Não, sabe? tem um sim. problema. Eu já disse a ele, qualquer dia eu vou dormir lá embaixo. Porque é assim, ele dorme cedo. Eu ainda fico assistindo minhas coisinhas no celular, ainda fico assistindo. Aí, quando às vezes meia-noite ele se acorda, eu vou dormir. Então ele tem um hábito de 3h30, 4 horas. Eu só durmo com a televisão desligada. Passei anos dormindo com a televisão ligada e ele com a televisão desligada. Eu não gostava. Agora inverteu. Ele liga para assistir jornal, essas coisas. Aí me acorda. Quando liga a televisão, me acorda. Aí eu fico, deixa eu dormir. Aí eu fico, viro para um lado, viro para o outro. Aí quando ele cochila, aí eu desligo a televisão. Porque ele tem um... Ele deitou, ele dorme. Então ele acorda, liga a televisão. Com 2 minutos ele dorme de novo. Bom de cama, Ele o dorme homem, de né? novo. Eu dei todo. Aí quando ele dorme de novo, aí eu desligo a televisão. Aí começa a cochilar. Daqui a pouco ele liga de novo. Então, 4 horas ele já tá de pé. O lado bom aí é a segurança, né? Tem sempre um vigia. 4 horas ele já tá de De pé. meia-noite até 4 horas da manhã vocês ficam. Um desliga, outro Um liga. desliga. Um liga, outro liga. O ruim é isso. O ruim é só isso. Aí é só isso. Rapaz, eu não faço assim não, mas eu tinha mania de dormir com a televisão ligada. Mas hoje, não tem mais jeito não. A mulher não gosta, Não o Bruno não permite, gosta. né? E aí eu fui me acostumando também e pronto. Mas assim, eu acho interessante. Eu pareço Lá com o era Francinho em algumas lá era coisas. o contrário. Romântico, eu sou romântico, eu sou um cara romântico Que também, bom. né? Cara, Romântico. É um cara romântico. Você falou que ele viaja, para em tudo que é canto. Eu sou do mesmo jeito. Olha, eu vou pra Maceió, paro nos postos tudinho. Homem, né, Para um, gordinho? boto combustível, para no outro, compro uma água, para no outro, tomo um café. Meu filho, Não, é viagem de 5 horas de 12, viagem. 3 horas. 3 horas de viagem pra Maceió, 4 horas de viagem. Ele Mas é parou bom. mais porque eu Mas sabe- reclamo. Sabe o que é isso? Eu acho. Ele gosta muito de falar. É. Né? Eu também gosto muito de falar. Aí você desce, aí bate papo com um, bate papo com outro. Não é assim? É. Tá Ele vendo, brinca com Bruna? todo mundo, Não sem só sou eu, conhecer. não. Né, amor? França é assim também. Por que eu faço a minha caminhada de manhã? Mais pelo papo lá no posto. Porque o cara sabe de tudo. O cara disse, ó, houve uma batida ali. Olha. Fulano passou correndo aqui e a mulher atrás. Na casa de fulano, ele foi não sei pra onde e o cara pulou o muro. Aí me conta tudo. Ele já chega com Aí, novidade. ali, ó. Eu chego lá e falo, aconteceu isso e isso. Eu sei tudo da Palmeiras. Toda a de fora, notícia. É, Tem- já chega Todo com dia eu novidade de chego, manhã. eu chego atualizado, né? Fulano morreu, né? Pode dizer o nome desse jornalista? Não. É o bombeiro do posto. Tem uns aqui em Palmeiras que são. Inclusive, teve um que teve aqui no nosso programa. Conhece? Lembra? Quem é? Notícia de tudo. Henrique. O Henrique da prefeitura? Henrique da farmácia. Farmácia. Isso aí. É o gordinho. É o Henrique. fo- É o gordinho? É, o fofinho. Ali Mas é sabe de amigo do tudo, viu? Davi. Ali da Lagoa. Ele vai me Mas eu processar vi, agora ele depois trabalhou comigo dessa. no Dabinha, há muito tempo. Henrique. Ali é Nunca uma mais eu fera. vi Henrique. Uma fera. Ó, se quiser parar. Pronto, farmácia. For comprar, vai lá. Por sinal, eu tô dizendo isso aqui, mas ele tem que patrocinar pra gente tá dizendo Eu isso sou aqui. Dizer o cliente nome da dele. farmácia dele. só. É? Desse Pronto. Você precisar das notícias de Palmeiras, pode ir lá. Que ele sabe E de é, tudo. sabe de tudo, né? Sabe. Henrique News. o nome. Desculpa. Henrique News. Mas aí- Pessoal, diga. Eu só vou pontuar isso aí. Que a gente, os casais, tem que entender que nem só de paixão vive o relacionamento, né?
E a gente migra dessa fase da paixão para o amor quando a gente vê essa cumplicidade aí. Que o cara já tá. O França disse que é bom de cama, né? Deitou, dormiu e tal. Eu acho que ela não teve que reclamar, não. Aí eu sempre enfatizou, ele disse que quando trabalhou para comprar a cama, comprou da melhor que tinha, da mais resistente. Tinha que resistir. Resistir. Era a fase da paixão ainda. Aí agora tá na fase do amor, que é aquela fase que um acorda, liga a televisão, outro acorda, desliga, e aí vai. Tem que aturar, né? Vai um aturando o outro e compreendendo. Então, assim, exemplo de casal, de pessoas, de vida. Agradeço demais a disponibilidade de vocês de terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu falei com a Adelaide já semana passada, ela, me lembre, viu? Aí eu disse, vou falar todo dia com você. Ela disse, não, menino, só no dia. Aí quando eu cheguei no dia que falei com ela, me esqueci, eu devia ter falado todos os dias com você. Se ele não tivesse falado comigo hoje de manhã, e ele queria confirmar, e França nunca estava em casa, que ele sai de manhã e volta e sai de novo, não sei o quê. Aí eu disse, eu vou falar com ele. Aí eu falei com ele, disse, você quer ir? Saber, né? O pensamento da mulher. Bora. Mas não tem nada a ver de blogueira, é coisa de casal. Isso. Eu ando meio recluso ultimamente, né? Não tô mais como era, não. Mais um motivo pra gente agradecer a presença de vocês aqui e tal. E também fomos lá fazer uma visita a vocês pra confirmar. Foi uma honra, uma satisfação. E e já vi que tem uma fogueira lá maravilhosa. Com certeza. Dá um pulinho naquela fogueira ali. Pronta. Vou perguntar à secretária do meio ambiente se posso queimar a madeira lá. Hugo, faça suas considerações. Não, prazer tê-los aqui. Já conheci há algum tempo, né? Principalmente nos corredores aí dos fóruns de Palmeira dos Índios. E como cliente de padaria, porque vocês não lembram de mim. Mas eu ficava lá na padaria também. Eu lembro de vocês comprando lenha. É porque sempre o pessoal lembra mais de Neto. Amiga da sua mãe na adolescência. Ela... Não, você falou até do aniversário da Eloise Helena, que eu acho que ela morava pertinho lá de minha mãe, perto da igreja catedral, por ali, né? Aí sua mãe trabalhava aqui. Não tem a Praça São Pedro? Sim. Não tem a loja da Isa em cima, o primeiro andar? Isso. Tem um escritório Plantes. Ela trabalhou mesmo um tempo. Foi. Lá. Eu ia muito lá com a Andréa, que ela era muito amiga de André também. Uhum. Ela tá bem? Ela tá... Tá bem. Do jeitinho dela, mas tá bem. Maceió, né? Maceió aqui. Não, tá aqui. Tá Tá aqui em Palmeiras. Fica foi minha amiga situaçãozinha também. dela lá. Mas tá indo. Viu? Pois um prazer em tê-los aqui. Conheci demais. Como eu disse, a gente conhecia mais de conversa mais profissional, né? E agora a gente pôde conhecer o casal, Adelaide e França. Pude conhecer esse romantismo do França. E essa vida de radialista, que aí é quando a gente entende quem é o França hoje, sabendo desse passado aí, né? E também da política, né? Adelaide, porque eu não tinha nem. Eu achei que tinha sido sempre do França, mas aí você falou do seu tio e tudo, então vem de família. Pois um prazer tê-los aqui. Eu queria que o França mais uma vez declarasse seu amor para Adelaide. E se ela quiser, seja. Adelaide. Desde 75. 77. Mas eu estava no tiro de guerra e você queria avançar o final. E eu segurei você naquele momento. Mas desde aquela época que essa química está, né, influenciando as nossas vidas. Apesar dos pesares. Né? Mas os pesares sempre existiram. Isso aí. Se Deus quiser, vamos muito mais longe, né? Se Deus quiser. Agora não liga a televisão não, de madrugada. Meu Deus. Gente, agradecendo a vocês também, viu, o convite. Foi muito bom, foi gostoso, foi leve, né, amor? Foi, com certeza. Obrigada. Vai ficar pesado agora, que a gente vai comer. Vamos lá. Espero poder ter contribuído aí, né, com os casais, né? Com certeza. Isso. Uma história excepcional. Pelo menos e comigo, que até Jonas já vai levar algumas informações. Quando a sua mulher falar, quiser brigar, você fica calado. Quando um não quer, dois não briga. Aprenda. E eu falo mais, eu falo pra quê? Mas ele fica calado, eu sou calado. Um dia eu ia posso dizer? Oi. Posso dizer? Pode. Eu ia, ele tinha entrado no carro, passei lá pra pegar ele, a gente ia resolver alguma coisa. Pra conversar comigo, pegar não. Aí eu sei que a esposa dele chegou, aí não sei o que, já vai,
tá aí, é? Aí ele, tô. Falando Aí fino. já vai. Eu disse, "Oxê, que porra foi isso aqui, Jonas? Falando fininho, fininho. Aí eu fiquei Problema nas cordas imaginando. Eu fiquei imaginando quando ela tá dentro de casa, que é que ela fala alto, aí ele fala baixo. É assim, Jonas? Olha, aqui às vezes Mas- a gente tá sem empregada. Às vezes eu chego da academia, ele já tem Cafezinho feito tá café. Ele já tem? É, ele não ajuda. perde uma oportunidade. Quando esse cara é quando demais. era Esse é mais meu ídolo novo, agora. não. É. Mas agora sou eu e ele, né? Aí às vezes Rapaz, é igual lá em casa. ele do já mesmo faz jeito. o café, já encontra o cuscuzinho feito. Tu faz o Ah, café? ele encontra. Mas ele Não, faz ele o café faz faço, eu pra faço. mim. Às vezes ele Igual. chega primeiro de que eu. Quando Faço eu com chego, prazer. lá Ele em, faz o cuscuz, ele ferve o leite, ele lá passa em queijo. casa eu faço café. Isso é verdade ou suco. você tá mentindo? Provavelmente. Minha esposa vai é Não dá dizer nada aí. ajudar. Não, eu Agora- também Não, mas acho. eu ajudo. É, não Eu custa ajudo. nada ajudar. Olha, hoje mesmo, saí, pego, tem que limpar a água ali, botar água ali no coisa. Serviço de homem, né? Água mineral. Eu também faço isso. Não é? Também faço. Serviço de homem a gente faz. É porque tem coisa E que. Agora, quando Ultimamente- ele tá na cozinha, olha, ele suja muito, sabe? Eu, Mas faz. eu com detesto certeza. lavar prato. Mas sem Detesta? sujar. Gosto de sujar. Gosto muito, né? Não vou... O prato ele não lava, não. Quem lava sou eu mesmo. Eu gosto. Mas de lavar. olha, desde o tempo de rádio, eu entendia que a qualidade do programa dependia do controlista, do sonoplasta. Essa conversa fluiu muito bem, muito espontânea, né? Com muita qualidade, mas tudo depende de Emanuel Jatobá. Com certeza. Palmas. E outra pessoa, Micael Micael Jordan. Rael ali no apoio, Gente, vai ser 3 fundamental. horas de podcast, né? Fundamental. Só de O despedida. ouvinte vai cansar. Só de despedida já tem 47 minutos. É porque a gente não quer se deixar. A gente gostou. Vamos continuar o papo A gente aqui. conversa fora. Ó, mandar um abraço pro pessoal aí. Obrigado por ficarem até agora assistindo. E como é? Clica aí. Como é? Não, clica, comenta, compartilha. Eu quero desejar um feliz Dia dos Namorados para todos os casais que estão aí assistindo. E quem não for casal ainda, é o dia de se juntar, né? É. Sim, com E certeza. feliz Dia dos Namorados também para mim, para minha esposa, minha namorada, minha esposa. Daqui Sem a... censura de gênero, né? Sem Isso, censura, sem perfeito, censura de gênero. Perfeito. Daqui a pouco chega aí, viu? Beijão. Até mais, tchau, Tudo de pessoal. bom. Um abraço, dona Mais um Bruna. dia de prosa. Obrigado, gente.